Entramos mais uma vez aqui, vamos chamar da amiga Dalit aqui para entrar mais uma vez em nossa live. Tá me vendo agora? Agora sim, Jefferson. Ótimo! Tudo bem? Tudo bem? Boa noite, Dalit! Boa noite! Obrigado por sua participação, contribuição Ah, aqui no nosso projeto, no nosso canal, Projeto Amor que Desejo. pois é, um projeto aí que eu acredito que vem segundo o coração de Deus aí, hein, Jefferson, para ajudar Ah, muitas famílias, muitos casais, muitas pessoas que precisam, né? exatamente. Esse é o propósito, né? Acho que é o sentido da vida, é nós nos desenvolvermos, nós sermos a cada dia a nossa melhor versão e depois compartilhar com as pessoas, né? Aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente aplica. E não tem Ex- coisa melhor, não é verdade, Dade? exatamente, exatamente. É igual eu tinha. Oi, amor, tô com saudade de você já. Tiago não tá viajando? Tá viajando. Olha aí, ó. Maridão acompanhando aqui, nos apoiando aqui nossa live. Pois é, Amigão, tá ouvindo, ele tá ouvindo, tá de ouvido atento. é isso aí. Então, convidei aqui a Dalit está com um projeto, como que é o nome do seu projeto mesmo, hein? Já divulga nova também, Dalit? Ah, tá. O Instagram é a Princesa Feia Mais Bela, né? Mas o projeto é testemunhos de vida, motivacional, para ajudar pessoas e tem alcançado muitas mulheres que têm falado que às vezes uma simples mensagem que você posta ali no dia fala ao coração da pessoa. Então a gente precisa usar essas redes sociais para alcançarem vidas, né? É muito preciso isso nos tempos que nós estamos vivendo, onde às vezes as redes sociais postam coisas que inflamam as feridas, que nós podemos postar coisas que curam feridas, né? E aí é isso. Exatamente. É o Instagram, a Princesa Feia Mais Bela, que muitas mulheres acham que são feias, mas é porque elas não conhecem o poder que elas têm perante o Senhor, que para o Senhor elas são princesas, né? Parabéns, que bênção. É isso aí. É, como você falou, então a internet, as redes sociais, ela trouxe aí essa conexão aí mais facilitada, né, para a gente compartilhar coisas boas, como você disse, né? E eu acredito, eu estava pensando esses dias aqui, a Bíblia fala sobre lá o Jardim do Éden, né? Que as pessoas tinham lá, Adão e Eva tinham a oportunidade de escolher entre a árvore do bem e do mal. E eu acredito que na vida da gente é assim, a todo tempo a gente tem essas escolhas, né? E a internet tem coisas ruins, assim como tem coisas boas. E Exatamente. a gente usar para compartilhar coisas boas é muito, o resultado é muito melhor, né? Então, parabéns aí Exatamente. por esse projeto. Sigam lá Obrigada. a Dalit nesse projeto, Isso que eu aí, se creio que tiverem também. testemunhos e quiserem compartilhar, lá é aberto para isso, né? Nós já compartilhamos testemunho de várias mulheres e lá é aberto para isso. Às vezes você tem algo para contar, às vezes você acha que é simples, mas através do seu testemunho você vai conseguir curar ou ajudar alguma mulher que está precisando naquele momento do seu testemunho, né? Legal. Então, já temos aqui algumas pessoas: Débora, Eduardo, Adriana, Sidney. Parabéns, Oi, meu amigo e a Tiagão. Débora que tá aí, Jefferson, só um detalhe, tá? Ela tá lá nos Estados Unidos, viu? Olha que Olha chique. que benção, rapaz. Nós estamos É, no chique mesmo, velho. diretamente dos States. Obrigado por vocês estarem prestigiando esta live. Então, a Dalit e o Thiago são amigos desde 2011, 2010. Na Unigel Sementes, eu conheci eles Isso. quando eu me formei em agronomia, fui trabalhar na fazenda e aí conheci essas duas bênçãos, grandes amigos, me deram um grande apoio. Na época eu era solteiro, me ajudando, dando conselhos. A gente ia para a igreja, eles levavam a gente de carona, e desde lá se tornaram grandes amigos. Agora estão no Passo Fundo, né, David? Passo E Fundo. como a internet ela traz essa proximidade, possibilita, facilita, a gente está sempre em contato. Quando eu mudei agora para Dourados, também vieram aqui nos visitar. A gente tem grande apreço por eles, pelo Tiago, a Dalit.
E por ela de gostar de compartilhar coisas boas aí, eu convidei ela, já tinha convidado também em outro canal que eu tinha, e ela tem aí grandes testemunhos de desenvolvimento pessoal, na sua vida espiritual, sentimental, então eu falei, vou convidar ela, né? Isso. Convidei o irmão Tiagão também, em outro momento ele vai também aí aceitar a oportunidade. E Vai vamos lá sim. então para o nosso tema. O nosso tema é autoconhecimento e os seus benefícios no casamento. E já vou começar aqui. Por que também eu tive esse desejo de compartilhar aqui? Porque a Dalit e o Thiago eles fizeram uma ferramenta que eu utilizo nos meus treinamentos, que é uma ferramenta onde você descobre a sua identidade. A sua identidade ela é formada pelo seu perfil comportamental e pela sua linguagem do amor. Também tem outras ferramentas, né, que é os nossos valores. E eu, nos meus estudos, tem um doutor, Harvey Hendricks, que ele fala o seguinte: há duas coisas que vão influenciar no nosso casamento, que é o nosso perfil comportamental e as nossas emoções, que vêm lá da nossa infância, desde a nossa formação, e às vezes essas emoções, às vezes positivas ou nem tanto, elas são despertadas no nosso casamento, e isso às vezes traz algum incômodo, às vezes desconecta o casal, às vezes nos faz ter uma visão, às vezes diferente, por essa diferença também traz esse conflito. Então, essas ferramentas, ela traz essa visão a respeito do outro. Então, já começando aqui, Dade, qual que é o seu perfil comportamental lá do DISC, do resultado que você fez da ferramenta? O meu é influente estável, né? É muito, eu acho que É, parecido com o seu também, né, Jefferson? exatamente. É, O meu é influente estável. E do é. Thiago? O do Tiago é influente dominante, aquele que tem, sabe, o sangue no olho ali. Exatamente, olha que legal. O Tiagão, ele tem um perfil aí que são poucos, assim, uma porcentagem, né, da população, se não me engano, 16% influente estável, que é a pessoa que ela é voltada para pessoas e dominante voltado para o resultado. Então, eu vou ler um pouquinho para vocês verem aqui, resumidamente, de cada perfil. Esse é uma ferramenta chamada DISC, ela é muito utilizada pelas empresas para selecionar pessoas, para fazer engenharia de equipe, né? Posicionar as pessoas em funções onde elas desempenham com alto desempenho, né, de Isso. qualidade. Olha aqui, ó, os dominantes, eles têm o comportamento mais dominante, rápido, ousado, competitivo, orientado para a ação e para os prazos envolvidos. Os influentes, eles têm o comportamento mais comunicativo, amigável, descontraído, orientado para as pessoas e com tendências a influenciá-las. Os estáveis, ter o comportamento mais estável, paciente, conciliador, orientado para buscar o equilíbrio e a harmonia nos relacionamentos e ambiente. E o analítico, ele tem o comportamento mais cauteloso, exigente e detalhista, orientado para fazer as coisas com precisão e qualidade. Olha que interessante. Então, o influente, ele gosta de se conectar com pessoas, ele gosta de falar, de gesticular, né? Então, geralmente são pessoas que dão muito bem na área de vendas, na área de palestra. Já Aham. os analíticos são mais voltados para. Eles gostam mais de ficar isolados, eles gostam de fazer as suas coisas ali. E são pessoas que lidam, às vezes, com número, com escritório, engenharia, né? Então, e descobrir esses perfis ajuda no relacionamento, porque, como eu disse aqui, ó, o dominante tem o comportamento mais dominante, rápido, ousado, competitivo, e às vezes ele olha o estável é mais paciente, é mais conciliador, é mais buscado para orientar, buscar o equilíbrio, e o dominante, às vezes, ele é competitivo. E eu até fiz um treinamento uma vez com um amigo, ele fez essa ferramenta, e ele dizia assim, ó, minha esposa parece que é muito lenta, eu tenho que falar as coisas 2, 3 vezes para ela. E quando ele fez essa ferramenta, ele mudou a visão a respeito dela. Eu tenho que fazer duas. Ele antecipava, porque ele é dominante, ele antecipava os relatórios, o que ele tinha que fazer no trabalho, e ainda ele adiantava as coisas da semana seguinte. Mas eu já estou falando demais, porque a minha convidada é que vai falar aqui hoje. Não, mas é exatamente dessa forma, né? Na questão de influência, eu acho que eu e o Thiago se encaixam na questão de comunicar. A gente gosta Sim, realmente de estar ali comunicando. Eu acredito que ele até mais do que eu.
Aparentemente não Aham, parece, mas eu sou um pouco tímida, né? E eu sim. luto contra essa Aham, timidez que eu tenho. E ele não, ele onde ele chega, ele já se destaca, ele já fala. Eu falo que ele é um líder nato, né? Ele isso, isso. nasceu um líder, né? Então, onde ele tá, ele consegue liderar e ter resultados. Eu já sou Exatamente. influente, mas eu sou igual você falou. Parece que a marcha é mais lenta, né? Mais devagar. Até na questão de quando a gente abriu o nosso primeiro negócio, por mim eu tinha ficado em casa ali ainda, vendendo as roupas, né? Tranquilo. E o Aham, Thiago, não, não, nós vamos abrir a loja porque você já tem 100 clientes. Imagine se a gente abrir. Mas, tia, eu tenho medo, eu sempre tive aquele medo, né? aham. Sempre assim, não, a gente consegue, vamos abrir, que vai dar certo, que imagino o tanto de pessoas que nós vamos alcançar nesse chapadão e tal e tal. Então, assim, quando abriu a loja, era um sonho meu, mas ele foi o dominante, ele que colocou pra frente, né? Não, então Olha que nós vamos legal. sair. Exatamente. Então, aqui em casa é assim. Eu sou mais segura, mais, né, tranquila, mais devagar, que ele que coloca pressão para ir para frente, para andar, para E um complementa o outro, né? sim, sim, Nas qualidades. Olha que interessante. sim, sim, com certeza tem que ser dessa forma, né, Jefferson? Exatamente. Olha que interessante. E quando Não a que gente. toda a vida foi assim, tá, gente? Aham, É casamento, é igual eu tava conversando com o Jefferson, a gente é aprendendo cada dia, aham. né? Por isso que quando eu chamei vocês, para vocês aprenderem com os nossos erros e não fazer no de vocês, né? Porque a gente, o que a gente errou, a gente não teve oportunidade de conhecer antes. Então, a partir do É, momento que a gente conhece ali e vê onde que está o erro, não erra mais, né? Corrige ali. exatamente. Muito bom, Dalit. E quando você vê, conhece a pessoa, você tem uma visão de diferenciação. Eu até fez uma live esse dia falando sobre autoabsorção, que autoabsorção é você enxergar só a si mesmo, você não consegue entender o mundo do outro. Então você fica autoabsorvido. É tipo quando você está com uma dor de cabeça, você não conversa, você nada mais tem sentido. Você está no trabalho, numa festa, você não quer saber, por causa daquela dor. E às vezes a gente fica autoabsorvido porque a gente está sendo incomodado pelo nosso cônjuge, a gente às vezes não consegue também entender o ponto de vista dele. E a diferenciação vem disso aí, de entender que o outro às vezes é mais rápido, o outro é mais lento, o outro tem um tempo mais pausado para realizar as coisas, né? E quando a gente entende isso, a gente muda o nosso modo de pensar e tem mais empatia, tem reconhecimento pelo perfil, pela qualidade do outro. Igual você falou, você reconheceu, o Thiago é um líder nato, ele consegue fazer as coisas andarem, e às vezes, quando o casal não tem essa percepção, ele fala o seguinte: você é egoísta, você é muito bruto, você é muito, sabe? Às vezes o dominante puro, sem ter o influente, ele, como por ser voltado muito para o trabalho, ele não tem muito a relação pessoal. Aí ele fere as pessoas por não entender isso. Mas o Thiago, por ele ter o influente e o dominante, ele voltado para as pessoas, ele consegue se conectar e consegue o resultado. Olha que interessante. Então isso é muito bom no perfil dele, mas todos os nossos perfis, o dominante, o influente, o estável, o analítico, todos esses perfis, eles têm as suas qualidades e os pontos de melhoria, que é o seu potencial. Como eu disse, o analítico ele é um bom projetista, né? Olha aqui, o estável, como ele é voltado para o estável, comportamento mais estável, paciente, conciliador, orientado para buscar o equilíbrio e a harmonia nos relacionamentos. Eu sou influente estável, então, para mim, trabalhar com um casal, trabalhar nesse projeto, para mim faz muito sentido, de trazer conciliação, né, influente, de me conectar, de falar. Então, para mim, é muito leve estar aqui. Talvez para uma pessoa analítica, no caso, a minha esposa. Minha esposa é analítica, para ela é outro mundo estar aqui. Para ela não passa pela cabeça, porque ela é uma analítica. Então, se eu não entendo isso, às vezes eu posso criticar ela. Puxa, por que você não me apoia? Por que você não faz igual? Por que você não é igual eu? Às vezes eu criticava não. Eu tinha uma visão sobre ela quando a gente casou. Puxa, por que ela não é igual eu, que chega, que conversa?
Às vezes eu até perguntava, amor, você cumprimentou fulano, né? Porque eu pensava que ela não estava sendo, para não ser igual a eu pensava que ela não estava sendo simpática com as pessoas. Sim. Olha como que é a nossa visão, o mundo de Aham. cada um, né? Mas Aham. hoje eu sei que ela é uma analítica, ela é estável, ela, então ela é totalmente diferente de mim, ok? Mas vamos lá, seguir para nós compartilharmos aqui. Então, como que saber se esse perfil aí beneficiou seu relacionamento, Dali? Tem mais alguma para falar? Ah, ajudou, né, Jefferson? É igual você falou, ajudou a gente a compreender um ao outro, né? Quando a gente namorava, uma amiga minha falou: Dalit, você já reparou que o Thiago parece que ele te influencia a falar o que ele quer ouvir? E aí, e eu não entendia. Você acha? Dalit, parece que ele influencia a você dar a resposta do que ele quer ouvir. E aí, às vezes, eu fico pensando, gente, será que ele tá me influenciando? Mas é por causa da questão dele ser dominante, né? E o Ele já influente faz uma inconveniente. pergunta sabendo a resposta. Então a Aham. gente tem que entender também esse lado, como ele também tenta entender o meu lado de ser mais tranquilo, mais sossegado. Às vezes ele tenta colocar uma pressãozinha, bora, Dade. Isso. Principalmente na questão de estudo. Ele é muito, né, na questão de estudo de inglês e ele estuda. Eu falo, amor, calma, você quer abraçar o mundo todo, calma. A mesma hora que ele quer o direito de resposta, você vai ter. Ao mesmo tempo, assim, que ele tá fazendo uma coisa, ele já quer outra, entendeu? E eu falo, Aham. calma, né? Você quer abraçar o mundo. Mas a partir do momento que a gente entende o lado da pessoa, fica mais fácil de conviver. Exatamente. E como eu falei, né, o outro aspecto que complementa a nossa identidade, a gente falou um pouco aqui resumidamente sobre o DISC, né? E outra ferramenta que a Dalit fez que ajuda também na conexão emocional do casal, que é as 5 linguagens do amor, né, Dalit? Que é do Sim, Gary Chapman, a Dalit e o sim. Thiago fez, e deu aqui um resultado dos dois aqui, o Thiago, a linguagem de valorização dele, pode falar aqui ou você quer falar aí? A dele, ele é, se eu não me engano, como que é, meu Deus? Peraí. Palavras de afirmação. Só tinha Isso. esquecido como que era. Era palavras de afirmação. É o primeiro dele. Em É a primeiro palavra de lugar, né? afirmação. Isso. Aí na ferramenta deu 33% dele de palavra de afirmação, a segunda, em segundo lugar, tempo de qualidade, e a terceira, toque físico. Aí na sua, qual que foi? O meu primeiro lugar é o toque físico. O toque Aí físico. O segundo é palavras de afirmação. E o tempo de qualidade, eu acho que é o terceiro, se eu não me engano. exatamente. Olha que interessante. Então, a palavra de afirmação do Tiago vem em primeiro lugar e da Dalit toque físico em segundo lugar. Descobrir isso de alguma forma te ajudou também, você e o Tiago, assim? Muito. Eu falo, Jefferson, que isso foi um dos maiores problemas que eu enfrentei no começo da relação. Por quê? Porque eu sou muito toque físico. Então, assim, Aham, eu gosto muito de abraço, eu gosto muito de cafuné, eu gosto muito de estar perto, de estar grudado, de estar o tempo todo. Para algumas sim, pessoas acaba sendo meloso demais, né? exatamente. E eu tinha isso na minha casa com o meu pai, porque a minha mãe ela nunca Sim, foi de toque físico. E o meu pai, ele é assim. O meu pai, ele é assim até hoje. Se você vai lá, ele fala: eu tô com uma dor no pé, passa um creme no meu pé. Ai, vê se tem um cravo aqui no meu rosto. Ai, vê se. Ai, filha, acho que tem um piolho aqui na minha cabeça. Então, assim, para ter que sempre legal. aquele contato físico. Então, eu tinha muito isso em casa. Então, quando eu Aham, casei, esse foi um desafio muito grande. Por quê? Porque eu não entendia. E aí, eu queria cobrar. E aí, onde entrava a questão da linguagem de amor dele. Porque a minha sim. forma de cobrar isso, às vezes magoava ele. Porque eu não sabia falar. Entendeu? Entendi. Então, e era constantemente, você não me abraça, você não me dá colo, você não tá vendo que eu sou carente, que não sei. Então, assim, então eu não sabia falar, eu não sabia agir dessa forma com ele.
E aí, quando eu descobri que o dele era a palavra de afirmação, eu comecei a não cobrar mais isso. Eu não cobro mais isso dele. Eu não cobro. É assim, quando eu quero algum contato físico, eu falo, amor, tira os cravos aqui no meu rosto. Entendeu? Que Ô, legal. amor, ou senão eu vou me achegando, fico quietinha, fico assim, já deito no ombro, né? Aí ele Aham, percebe, eu não cobro mais, porque a forma de eu cobrar afetava a linguagem de amor dele. A que forma de eu legal. exigir deixava um transtorno na relação, causava um transtorno na relação. Isso. Então é importante assim, o que eu aprendi com isso, eu quero, eu preciso desse contato físico, então eu vou e me aconchego, eu mesmo vou e abraço, eu mesmo vou e abraço o Pedro, eu mesmo vou e beijo o Pedro, aí o Pedro já vem e me abraça, ou eu mesmo abraço o Thiago, ou eu igual eu falo, ai amor, acho que tem um cravo aqui, espreme. E ele espreme e machuca o meu rosto, mas aquilo pra mim é o meu momento de toque físico, de estar Aham. junto, entendeu? Então é isso. Então, quando eu entendi que a linguagem dele era a palavra de afirmação, eu não exigi mais o meu, que era o toque físico. E eu acredito que ele também entende hoje em dia a minha necessidade, né? Que legal. Hoje eu acredito também, né, Jefferson? Nós temos aqui, acho que esse ano a gente faz 14 anos de casado. Alguma coisa a Sim, gente tinha que ter aprendido, né? exatamente. Mas Não, isso é muito, é mas isso é muito importante. igual- A pessoa saber a linguagem do amor do outro, do companheiro, porque você acaba exatamente, fechando muitas exatamente. brechas na relação, né? Eu, eu, eu lembrei de uma frase do Márcio Michele. Ele fala assim, ó, somos feridos onde não somos compreendidos. E a gente somos incompreendidos quando não somos compreendidos nas nossas habilidades, na nossa linguagem do amor. Não é nada de errado você gostar de abraçar, de beijar. Às vezes, igual você falou, eu já vi isso, assim, pesquisando conteúdo, a pessoa fala assim sobre a pessoa que tem linguagem do amor de toque físico. Nossa, você é muito meloso, você é muito carente. Não é que ele é carente, é que você não tem essa linguagem, para você não faz sentido. Então, Exatamente. pelo fato de você ter descoberto a sua linguagem e o Tiago pegar o seu relatório e ler, você pegar o relatório do Tiago e ler, você mudou a sua visão sobre ele e ele Aham, mudou a sua visão sobre você. Hoje você aham. não é mais a melosa, carente, às vezes, no caso, não sei se ele falava isso. Hoje você é a Dalit, que tem toque físico, palavra, tempo de qualidade. Então, a gente não julga, por exemplo, minha linguagem é toque físico também. Então, quando eu vou abraçar minha esposa, ela corresponde, né? Por ela saber disso também. E a intenção desse relatório, dessa ferramenta é isso: é você conhecer que aquela frase não se aplica. Por exemplo, como fala? Você relacionar com a pessoa da maneira que você gostaria que fizesse com você não se aplica. Porque, por exemplo, se for pela minha linguagem, eu só fico o tempo todo abraçando, beijando, e para assinar é diferente. Para ela é tempo de qualidade e, e, e atos de serviço. Então, se Aham. eu sentar, ela me chama para assistir um filme, só de eu sentar com ela e assistir um filme, para ela já significa que eu estou dando a minha atenção para ela. Se quando ela vem Aham. conversar, eu dou atenção para ela, significa que eu estou amando ela, que é, por exemplo, tem uma vasilha suja lá, eu vou lá e lavo sem ela pedir para ela aquilo lá, ela sente, sabe, valorizada, porque é o significado. Puxa, ele lembrou de mim, ele se importa comigo. E esse que é o fator importante da gente entender. Aí a gente diferencia que ele é diferente de mim e eu amo ele pelo que ele é, amo ela pelo que ela é. Olha que interessante. É. E você falou sobre a linguagem do Tiago, palavras de afirmação. Eu estava falando eu vi uma live do Márcio Michele, e ele falando que a maioria dos casais, dos homens que fizeram essa linguagem, ele tem como linguagem palavra de afirmação. O que, que é? Dele ser reconhecido pelo que ele faz de bom, pelo que ele é. Isso eu estava pensando, estudando sobre inteligência emocional, no livro do Daniel Goleman, ele fala o seguinte, que os homens, eles são pouco validados.
eles não entendem muito sobre emoções, às vezes ele é um pouco criticado, ele se sente criticado. Por exemplo, quando ele é pequeno, vira homem, homem não chora, engole esse choro, homem tem que ser durão. A mulher não, é a princesinha da mamãe, do papai, ela chora, ela expressa suas emoções, e pelo homem às vezes não conseguir exprimir essas emoções, ele não se sente reconhecido, e a palavra de afirmação é isso, né? Por você saber da linguagem dele, você reconhece. Ó, você é um líder, ó, você conversa bem, nossa, meu homem, meu, né, meu gatão, são tudo palavras que a pessoa se sente valorizada, né? Então, quando você sabe disso, você abraça que é a sua linguagem, ele corresponde, ele já não, né? Ele não fala às vezes que você é carente ou que você é pegajosa, mas ele corresponde e você também fala na linguagem dele, que é valorizando as habilidades dele, né? Que interessante. Exatamente. Então, assim, a partir do momento que a gente descobre, fica mais fácil de lidar, né? Fica mais fácil. Isso. Porque como o dele é palavra de afirmação, eu cobrar o toque físico, às vezes estava desvalorizando, igual eu falei, né? Exatamente. Desvalorizando o perfil dele, né? Isso. E aí, então, assim, hoje em dia eu já não cobro mais. Não, amor, ai, você não me abraça, você... Não, eu vou me encostando, igual eu falei, com o meu jeitinho, vou lá. E aí ele já abraça, ele já sabe que eu preciso daquele momento. E aí, o importante também, Jefferson, que eu vejo diferença. Às vezes, eu tô lavando uma louça, ele vem e me abraça. Então, ele já entendeu que às vezes eu só preciso daquele abraço e pronto, é a demonstração que eu preciso, né? E isso é muito importante. É muito importante mesmo. E faz muita diferença no relacionamento você entender, né? Que o seu cônjuge não é igual a você e nem você é igual a ele, né? É tanto que o do Tiago, o toque físico é em terceiro, né? É o terceiro que ficou, né? Deixa eu ver. Toque é em terceira. Terceiro lugar. Exatamente. Isso. Então ele gosta de ser reconhecido as suas habilidades. Em segundo, tempo de qualidade, né, de conversar, de fazer coisas juntos, né? E tá em terceiro é o toque físico. Olha que interessante. Exatamente. E o meu tempo de qualidade é em terceiro. No começo da relação, eu também tinha muito assim, ai, o Thiago parece que me sufoca. Porque assim, eu saía, amor, cadê você? Amor, onde você tá? Aí eu parecia que era um sufoco, mas não é. Hoje eu entendo que ele gosta de estar junto com a família. O Thiago, ele não é uma pessoa que sai para jogar, sai com os amigos. O tempo que ele tem de... Oi, Heitor! Tudo bem, Heitor? Oi, tia, tudo bem? Eu tô, e você? Parece que aí tá calor, hein? Vai lá que o papai tá conversando. Então, Jefferson, o tempo que ele tem, feriado, final de semana, o prazer dele é estar dentro de casa com a gente. Que legal. E aí encaixa também no tempo de qualidade. É sentar, assistir, é jogar com o Pedro, é estar dentro de casa com a gente. Nem que for estar estudando, mas é estar junto com a gente. É tomando um tereré, entendeu? Então, assim, aí você entende, não, gente, ele não tá me sufocando. Isso daí é uma linguagem dele, é uma forma de eu estar junto com ele, de eu sentar, de eu tomar um tereré, né? É a forma de eu demonstrar o meu amor por ele também. Exatamente. Que legal. Então, resumindo aqui, o amor, o propósito do amor é isso aí. Amor é verbo, é o ato de fazer, né? É o ato de caminhar. Às vezes a pessoa pensa assim, eu não amo mais meu cônjuge por causa das interações negativas, ou o meu amor esfriou, porque às vezes a gente compara com as atitudes lá quando a gente estava apaixonado, né? E eu até fiz uma live que fala que a fase da paixão é uma fase que nós éramos motivados por hormônios, dopamina, ocitocina, e até um especialista que fala o seguinte, que a única diferença de estar apaixonado e drogado é que estar apaixonado é legal, né? Então, porque porque consumir algumas drogas também liberam esses hormônios. Então a gente via tudo cor-de-rosa, a gente estava querendo estar o tempo todo junto um com o outro, só que depois que passa essa fase de 2 meses a 2 anos, o nosso cérebro cai
entra na ressaca do amor e aí na fase do amor a gente não enxergava as qualidades negativas do outro. A gente só viu o tanto que o outro era bom, o tanto que ele nos fazia feliz. E então a natureza, de alguma forma, nos cega para a gente se unir. É algo bom. Só que depois que passa isso, vem o amor maturo, que é por eu tenho que me dedicar, eu tenho que me doar. Porque antes eu estava de forma motora, de forma automática, querendo amar, querendo estar o tempo todo com aquela pessoa, porque aquela pessoa liberava as sensações de felicidade, de amor. O nosso sistema límbico, ele fala assim, ó, encontramos a pessoa que vai nos fazer feliz, que vai nos proporcionar o crescimento, a continuidade do nosso crescimento de quando a gente vinha lá da nossa infância. E, como você falou, o que te faz crescer, o que te nutre emocionalmente é o abraço, o que te nutre emocionalmente é o tempo de qualidade, o que nutre o Tiago é ele ser reconhecido nas qualidades dele, e por você desenvolver essas habilidades, por você se doar, você desenvolve algumas habilidades que você às vezes perdeu lá na infância. E ele da mesma forma, às vezes alguma habilidade que ele não tinha na infância, ele desenvolve, que é o ato de abraçar, e quando ele faz isso, o sistema límbico, ele percebe, nossa, que negócio gostoso, né? Olha aqui, ó, libera dopamina, é prazeroso. Aí ele vai querer mais disso também, porque isso faz sentido, porque é algo que talvez ele não tinha desenvolvido antes. Olha que interessante. Então a gente desenvolve essas habilidades e a gente começa a crescer, que essa é a função, esse é o propósito do amor. É nós continuarmos crescendo, evoluindo nas nossas habilidades e deixar um legado para os nossos filhos aí. Então, vamos lá para a próxima pergunta. Mas igual você está falando, Jefferson, por isso que é importante a pessoa buscar o conhecimento, né? Porque quando acabar essa parte da paixão, é onde entra muitas decepções no relacionamento, e aí a pessoa não tem um conhecimento, a pessoa não busca ajuda, a pessoa se tranca. Existem muitos casais que eles se trancam ali no mundo deles e não busca uma ajuda, não busca uma solução, né? Não é você expor o seu problema, é porque hoje em dia existem muitas pessoas que podem ajudar, que podem ajudar esse amor a amadurecer, né? Se tornar um amor maduro. É onde que muitos casais, quando acaba essa paixão, falam, não, então acabou. Não tem mais jeito, acabou a relação, acabou o relacionamento, acabou o casamento, porque acabou a paixão. E aí acaba virando um ciclo vicioso, porque aí a pessoa vai procurar em outro, e vai em todas as relações, em todos os casamentos, vai acabar a paixão no período e vai surgir o amor que você vai precisar trabalhar para amadurecer aquele amor. Então, a pessoa, ela precisa entender, não, peraí, eu tô vivendo a paixão aqui, mas eu preciso procurar conhecimento para lá no futuro, lá na frente, eu saber como lidar para ter esse amadurecimento no amor. É importante, e é muito importante a pessoa não se trancar no mundo dela ali, no mundo só do casal. Procurar ajuda, né? Existem tantos coaches como o Jefferson, existem tantos pastores de casais, né? Que ajuda. Quando eu tive problema no meu casamento, um dos fatos que me impulsionou, quando eu fiz o meu treinamento em coach, a trabalhar com um casal, assim, foi isso, foi o casamento dos meus pais não deram certo, separaram, depois o meu casamento não estava dando certo, e a gente procurou, minha esposa, no caso, procurou a ajuda de pastores, que nos aconselhou, que nos ajudou, e depois eu continuei estudando, continuei buscando, lendo livros, entendendo o porquê que surgem os conflitos. E é até interessante que desse pensamento da gente comparar o nosso relacionamento com a fase da paixão, depois que passa depois que a gente está casado ali vários anos, puxa, não rola mais, surge algumas crenças, que não rola mais a química, nós somos incompatíveis um com o outro, e isso é uma verdade. Que até um doutor que eu estudo o conteúdo dele, Harvey Hendricks, ele fala assim, ó, que o nosso sistema límbico, ele pega todas as características dos nossos cuidadores, pai, se foi o pai, a mãe, o tio que cuidou, e ele forma uma imagem de uma pessoa que é a pessoa que tem as qualidades
capaz de nos cuidar. Uhum. E isso fez muito sentido quando eu li essa teoria, porque quando eu era pequeno, eu andava muito com o meu tio, às vezes o pastor, e minha tia, que era da igreja. E meu tio era pastor e minha tia era baixinha, branquinha. E eu dizia, eu vou casar, quando eu crescer, vou ser pastor, vou casar com uma moça branquinha e baixinha. E de fato aconteceu, porque eu admirava o relacionamento deles. Admirava o relacionamento deles. Assim, por ele chamar ela de princesa, ela servia comida para ele. E o casamento dos meus pais, infelizmente, às vezes tinha os problemas, né? Tinham as qualidades positivas também, minha mãe, meu pai. Então a gente pega as qualidades positivas e as negativas dos nossos cuidadores e pega e escolhe nosso sistema límbico de forma inconsciente, ele escolhe uma pessoa. E essa pessoa tem todas as qualidades positivas, que quando a gente se encontra e ele desperta, ele libera esses hormônios. Encontramos a pessoa que vai continuar, é a pessoa que vai nos cuidar. Só que depois que passa a fase da paixão, as qualidades negativas, elas vêm à tona. Aí, essas qualidades negativas é que nos incomoda, é que vem os conflitos. Por que você não me abraça? Por que você não me beija? Entende? Então, as qualidades, às vezes, negativas que nós não gostaríamos, mas que nos forçam a crescer, a desenvolver nossas novas habilidades. E vem, como você falou, que vem o amor maduro. Eu te amo por me doar, eu te amo pelo que você é. Eu me esforço para te amar, para te entender. E daí que vem o amor maduro, que ele é mais forte que o amor da paixão. Outra coisa, Jefferson, que é muito importante, eu falo principalmente para mulheres. Homem também, né? A gente precisa entender que a mulher ou o marido, ele não é o pai e a mãe. Então, existe algumas mulheres que ela... eu vejo, né? Eu tenho contato com algumas mulheres que ela não teve a criação do pai. Então, assim, o vazio do pai, ela quer que o marido preencha. E isso nunca vai acontecer, porque o marido não vai ser o pai. O marido vai ser marido, vai ser amigo. Sim. Então, é muito importante a pessoa também se entender. Não, peraí, eu tô querendo que ele seja meu marido, meu amigo, ou eu tô querendo que ele substitua o pai que eu não tive? Exatamente. É muito importante isso. Então, assim, uma das coisas também que no começo eu sofria é que eu queria que o Thiago me preenchesse o vazio da falta que meu pai fazia. Isso não tinha lógica. Sim. Nunca vai acontecer. Entendeu? O meu pai é meu pai, o Thiago é o Thiago. Mas o meu pai me abraçava, o meu pai fazia isso, mas é o meu pai. Então, isso que precisa entender. O vazio do pai ou da mãe ou de irmão, ou que se for, o marido não vai preencher. Exatamente. Não adianta, né? Ele vai preencher o que cabe a ele. Isso, exatamente. Aí na teoria do Dr. Harvey, que ele pega ele dá o que o sistema límbico pede, que é essas interações, esse carinho, e por conta disso ele vai se tornando, ele vai se complementando, ele vai se nutrindo emocionalmente e continua aquele crescimento, ou aquelas habilidades que ele perdeu às vezes na infância, quando nossos pais nos reprimiam, às vezes, não sobe aí, a gente ouve muitos não, né? Porque nossos pais querem nos cuidar, proteger. Não sobe, não faça isso. Então a gente continua crescendo no nosso relacionamento. Hoje, Jefferson, antes de você fazer outra pergunta, outra coisa, hoje o Thiago até me marcou numa postagem que eu achei bem interessante. Nós, mulheres ou seres humanos, a gente tem muita questão de comparação. Isso. E hoje em dia, as pessoas, elas se mostram um lado muito florido. Exatamente. Mostra um lado muito florido. Aí, de repente, você segue um casal que é aquelas flores maravilhosas, tudo lindo. E aí você fica comparando. Não, mas por que o meu casamento não pode ser assim? Por quê? Mas calma aí, gente. Ali atrás das câmeras, vocês não sabem o que enfrenta, né? A postagem que o Thiago até me marcou falava assim, que um casal foi visitar um zoológico e aí a mulher viu um macaco e a macaca abraçadinho, assim, naquele grude, naquele chamego. E aí foram visitar a jaula do leão e da leoa e eles separados.
né? Cada um no seu canto, né? E ela falou assim, nossa, que casal frio. Nossa, olha, Aham. por que que não é igual o macaco e a macaca, né? Naquele amor. Aí o marido falou assim, meu amor, joga uma pedra. Joga uma pedra ali pra você ver. No que ela Aham. jogou a pedra na leoa, o leão já avançou defendendo a leoa. E aí ela falou, nossa, ela achou interessante aquilo. Voltaram novamente ali pro macaco e a macaca. Quando jogou, o macaquinho, ó, perna pra Vazou. quem te quer, não defendeu. Então, qual que é a lógica? Nem tudo que as pessoas mostram nas redes sociais ou em Exatamente. foto é o que realmente é. E às vezes aquela Exatamente. pessoa não mostra como que é seu relacionamento, como que é, mas ele tá ali pronto para defender o lar, a família, os filhos. E dessa forma que a gente precisa entender, não se comparar. Não comparar o Exatamente. casal, fulano é melhor, porque o fulano vive mais feliz. Só quem sabe é quem vive em quatro paredes. Então, cada um tem Exatamente. os seus desafios para romper. Cada um tem a Exatamente. sua maneira de agir. Que é aquela visão, né? A grama do vizinho parece que é mais verde, né? E às vezes, por a gente ter Exatamente. essa comparação, às vezes vem a baixa autoestima, vem a Aham. depressão, puxa, eu não sou igual, eu não tenho, mas todos nós temos os nossos desafios, não é verdade? É. E tendo essa visão aí, realmente, isso é uma verdade. Então vamos lá para a próxima pergunta! Manda, eu vou até beber uma água. É isso aí, molhar as palavras, agradecer aos nossos amigos que estão aí prestigiando mais uma vez a nossa live. Vamos lá para a segunda, para a terceira pergunta. Então, como eu falei para você, segundo esse Dr. Harvey Hendricks, ele fala o seguinte, que as nossas emoções e o nosso perfil comportamental que influenciam no nosso relacionamento, né? Que são as emoções que vêm desde a nossa infância, que vêm da nossa vida. E tem alguma. E você tem alguma emoção que influenciava na sua relação? Alguma marca, algum trauma, alguma coisa assim que trazia Demais, um mau Jefferson. sentimento? Demais, demais, demais da conta. Eu tinha um problema em questão de autoestima por questão de peso. Então, isso veio da Aham, minha infância, né? Sofri muito bullying na escola, ouvi muitas palavras que feriram, que me magoaram muito na infância. E quando a gente casou, se o Thiago falasse, às vezes ele nem estava falando de mim, às vezes ele estava falando de alguém, aham, e eu já aham. tomava aquilo para mim. Então, já era motivo de trazer um transtorno para a relação. Entendeu? Porque eu já me magoava, eu ficava triste, né? Ah, Aham. porque você tá me achando gordo, então? Porque não sei o que, não sei o que, e já Tá virava. falando comigo? Não, porque. Dalit, mas eu nem tô falando com você. Tipo, eu já ia, sabe? Eu já me armava. Que é isso? Deixa a pessoa ser feliz do jeito que não sei o quê. Então, assim, isso trouxe muito. Mas era uma ferida minha. Uma ferida que Sim, eu trazia de infância, né? Às vezes ele falava de alguém e não era nem para mim aquilo, né? Não era nem para mim e eu já tomava para mim a dor. Já entendi, doía em mim. Se ele falasse questão de peso, já doía em mim. Ah, porque ele tá falando de mim. Ah, entendi. porque ele tá me chamando de gorda. Ah, porque... E isso trouxe muitos transtornos no começo da relação. Até o momento de eu me curar, né? Eu me curei. Sim, Hoje em dia, essa questão de peso não me dói, né? Se eu estou acima do peso, porque assim, às vezes eu tava um pouquinho acima do peso, eu me achava horrível, eu já não me amava, eu já nem queria olhar mais no espelho, eu já nem queria me ver. Então, isso era um problema meu, meu. aham, Hoje em dia, não. Hoje em dia, se o Thiago fala alguma coisa, né? Às vezes ainda eu fico meio assim, arisquinha, mas mesmo assim eu falo, não, peraí, ele quer pro meu bem, ele quer pra minha saúde. sim, Hoje em dia eu entendo. Não, se ele gosta de mim um pouquinho mais magra, não custa eu fazer uma dieta, um aham, exercício físico. Da mesma forma, eu amo ele barbudo. Eu amo ele sim, sim, barbudo. Então, assim, eu tenho que entender dessa forma. Ele deixa a barba porque eu amo, assim, eu acho lindo, sim, eu acho, sabe, tudo de lindo. Quando ele rapa a barba, pra mim, assim, parece que tá entrando uma faca no meu coração. Então, às vezes ele faz esse sacrifício de deixar a barba
Porque eu gosto, porque eu amo. Então, qual que é o problema de eu fazer um sacrifício de uma dieta, de um exercício físico, né? Para agradar ele também. Um casamento é assim, é um agradando o outro. Um sacrificando Exatamente. alguma coisa para o outro. Então, isso antigamente me doía muito. Isso antigamente me feria muito. Já trouxe muita discussão, mas por questão de que eu era ferida, eu que era machucada, eu que não me aceitava do jeito que eu era, Sim, né? sim. Depois que essa ferida foi curada, então não me dói mais conversar, Que bater um legal. papo, falar sobre isso. Hoje em dia eu até apoio ele, eu falo, não, amor, você tem razão, porque é questão assim de saúde, né? Olha, ver o meu pai já é diabético, então se eu continuar nesse peso, eu posso me tornar uma diabética, então realmente eu tenho que me cuidar. Eu sei que você vê pelo meu bem, então hoje eu entendo, né? Mas porque hoje não me dói. É uma ferida do passado que não me dói. Você mudou o significado daquilo para você, né, Dali? Exatamente. O significado que você dava quando a pessoa falava sobre o seu peso, né? Então te trazia uma emoção que te trazia uma reação. E isso acontece muito nos casais. Às vezes o casal fala assim, uma coisa tão pequenininha gera uma coisa tão grande. E tudo isso baseado numa emoção lá do passado. Olha que interessante. Então, dos meus objetivos no meus conteúdos é isso aí, é ajudar o casal tentar entender o seu perfil comportamental para diferenciar e entender as emoções, que às vezes são bastidores que a gente não tem a visão. E eu até estava pensando ontem que você entender os bastidores é você ter uma visão, por exemplo, igual um filme. Você vê um filme lá com vários efeitos especiais, você entra naquele filme, você chora, mas tudo ali por trás teve várias pessoas construindo o cenário, né? Aquele cenário é fictício, e o nosso relacionamento, nós como pessoas somos assim também. Aquilo que eu vejo de você, há um bastidor por trás das suas emoções, da sua É. formação emocional, do seu perfil comportamental, da sua história com seus pais. Então, quando a gente tem essa visão, a gente não julga o outro, igual você falou. E por você se curar, por você reconhecer isso, o Thiago também, você se curou e o resultado agora, ele é positivo no seu relacionamento. Até para as pessoas entenderem assim, dos resultados da influência. Eu vi muito também, quando eu fui fazer o treinamento de coach, eu vi muitas pessoas falar isso. Eu fiz o treinamento também por eu ver a diferença na minha esposa. O meu marido, quando ele fez, ele mudou a maneira comigo, ele se tornou uma outra pessoa, então eu tive o desejo de fazer. Então, por isso que eu falo lá o que eu ajudo as pessoas é obter o amor que deseja, mesmo que só um esteja buscando. Porque tem uma crença também que as pessoas dizem, só um tentando não dá certo. Quando um não quer, dois não briga. Mas eu tenho uma visão diferente, que quando um muda, o resultado dele muda também. Do casal, porque a interação, por exemplo, quando você ficava chateada, você expressava a palavra, e o Thiago, puxa, mas eu não estava falando isso. Isso já aconteceu no meu relacionamento, eu conto num conteúdo. Quando eu casei, logo nos primeiros meses, eu ia pegar alguma coisa na cozinha, eu levantava cedo para ir para a fazenda, né? E a Sinara levantava. O que você está fazendo? Eu ia pegar alguma coisa na cozinha, fazia barulho. O que você está fazendo? E ela fez umas 3 vezes isso, e isso me incomodava. Puxa, eu não tenho liberdade na minha casa, o significado que eu dava para aquela ação. Aí depois eu vim conversar com ela, ela falou, não, é que eu me preocupava de não ter organizado a cozinha, por estar, né, para te servir. Então, por eu saber isso dela, eu me conectei. Mas se eu continuasse, se eu falasse, verbalizasse, você está sendo repressiva, você está sendo controladora, ela poderia se sentir machucada, não é verdade? Então, eu poderia agir pelo aquilo que eu senti, pelo meu significado que eu estava dando para aquela ação. Então, é muito interessante isso. Um dos fatores é o casal entender também dessas emoções, desses traumas, porque ele vai ajudar o outro a se curar. Né? Sim, sim. Hoje, minha esposa também, ela tem algumas coisas, eu também tenho, e para a gente se entender isso, a gente se ajuda de apoiar o outro para fazer um treinamento, de indicar um livro, de compartilhar aquilo que eu aprendo para ajudar o outro, porque quando o amor é isso, é ajudar o outro a crescer.
Quando você é nutrida pelo Tiago, você cresce, você floresce, e por consequência o Tiago é favorecido por você ser uma pessoa melhor, por você estar bem, por você estar feliz. Então esse é o propósito do casamento, de nós também nos curarmos. Então nós estamos quase acabando aqui. Tem mais alguma coisa, Dali? O tempo tá... Não, é exatamente isso, né, Jefferson? E como nosso tempo tá acabando, é igual eu tava falando. Busque, né? Busque uma ajuda, né? Procure ajuda. E principalmente, Jefferson, as pessoas elas precisam entender. Isso é uma coisa que eu entendi agora. A palavra ela tem muito poder. Então, assim, quando você fala, meu casamento não tem mais jeito, realmente acabou, não tem mais solução, acabou mesmo. É isso que o seu cérebro vai entender e vai fazer com que acabe mesmo. Entendeu? E a partir do momento que você fala, não, tem solução, é só a gente procurar ajuda, vai dar certo. E outra coisa que eu aprendi também, o que você quer mudar no seu cônjuge, você não vai conseguir. Busque no Senhor. Busque nele. Busque nele. E a mesma forma o marido. Se tem algo na sua esposa que não te agrada, busque no Senhor. Você é o sacerdote da sua casa. Exatamente. Porque o único que tem o poder de moldar a gente é Deus. Porque é Ele que criou, Ele que entende, Ele que sabe. Então, Ele que tem o poder. Então, Ele deixou as ferramentas nas mãos de coaches, de pastores, de psicólogos, mas também existem pontos que somente Ele pode mudar. Então, eu quero dizer, tem solução sim, tem solução para casamento sim. Você precisa só buscar ajuda e principalmente declarar: não, meu casamento tem solução, ele pode melhorar. Ah, mas só eu que busco, Dalit, mas só eu que busco. Mas se você desistir, acaba mesmo. Busca, que é igual o Jefferson falou, se ele vê a transformação em você, ele também vai querer essa transformação. Exatamente. Não é, Jefferson? Vai então, influenciar assim, na pessoa, né? Exatamente. Então, declare sempre, não, tem solução sim, eu consigo sim. Ah, isso não tá me agradando, já que eu falei e ela não consegue mudar ou ele não consegue mudar, busque no Senhor, porque Ele que nos criou, Ele sim tem o poder de dar aquela moldadinha para você. Exatamente. Parabéns, Dalit, muito obrigado. Oxi! Foi sensacional. Eu que agradeço pela oportunidade. Agradecer os nossos amigos, as pessoas que prestigiaram. Tinha aqui a presença do Homem-Aranha, meu amigão Tiagão. Obrigado a todos, que Deus abençoe. Obrigada, e é isso aí. Jefferson. Segue o nosso canal, segue o canal da Dalit. Deus abençoe esse projeto seu e que você alcance muitos casamentos aí, viu? Porque o inimigo é o que ele tem tentado, é destruir a família. Porque é a base, né, de tudo. Mas eu creio que o Senhor vai abençoar você nesse seu projeto. E você vai alcançar muitos casais aí e ajudar muitos casamentos, tá bom? Amém. Deus abençoe. Fica com Deus. Muito obrigado. Tchau, tchau. Boa noite a todos.